Olá pessoal, eu sou o pastor Guilherme Rocha e eu estou aqui no Clube de Tiro Taubaté, Texas, do meu amigo Gustavo. E vamos falar hoje sobre um assunto, obviamente vocês já devem imaginar, estou armado, mas nós vamos falar sobre o cristão e a arma de fogo. É proibido? O que a Bíblia diz? Pois bem, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 36, Jesus ele chega aos seus discípulos e diz, olha, aquele que tem capa, vende-a e compre espada. Então depois eles dizem que tinham duas espadas, então Jesus diz, basta. Obviamente é um texto muito difícil e nós não queremos estabelecer doutrina com isso. Mas me parece que Jesus está dizendo que o ambiente seria hostil e eles precisariam se defender. Também quando João Batista estava batizando, lá em Lucas, capítulo 3, versículo 14, chegam alguns soldados para João e perguntam o que eles deveriam fazer. E João Batista não diz para eles, olha, abandone as armas, deixem de utilizá-las porque o reino dos céus é diferente, né? Ele não diz isso, pelo contrário, ele diz assim, vocês não exagerem na maneira de se comportar, não usem de falso testemunho, isto é, não pratiquem delitos, não exagerem. Pelo contrário, se contente com o seu soldo, isto é, se contente com o seu salário. Então nós percebemos que a Bíblia, então, não orienta aquele que iria batizar, que no caso esses mencionados aqui, segundo o texto de Lucas 3,15, para que eles deixassem de portar arma, pelo contrário, que eles tivessem uma coerência. E nós podemos dizer que isso se chama liberdade cristã. Não é a arma que mata pessoas, e sim aqueles que estão conduzindo por trás do armamento. Então seria coerente, quanto mais cristão fosse, mais segurança teríamos desses usarem armas, porque nós sentimos segurança quando estamos do lado de um policial. Então, a arma não é sinônimo de bandidagem, pelo contrário, nós vemos no Antigo Testamento, Davi, um grande rei, que usava arma, e isso não mudou. Então, a gente tem que ser bem claro em relação a isso, e como usamos da nossa liberdade cristã. Eu estou num clube de tiro, devidamente legalizado, como também portando arma devidamente legalizado. Então, eu realmente incentivo o cristão se defender, como nós vemos na história, por exemplo, a história das grandes liberdades, eles vieram a partir de pessoas armadas, como, por exemplo, o rei inglês, que era um absolutista, queria dominar altas taxações de impostos. Então, a corte dos puritanos, os reformados, que era constituído o parlamento britânico, eles se levantaram contra essa autoridade que, através de mecanismos totalitários, queria dominar o mundo. Então, esses cristãos se levantaram, pegaram em armas, e a gente conhece isso como a Revolução Inglesa ou a Revolução Puritana. E também foi assim a Revolução Americana. E depois da Revolução Americana, que eles pegaram em armas para defender o seu país, como é dito também na confissão a qual nós somos signatários, que é o capítulo 23 da Confissão de Westminster, que diz que é lícito você fazer guerra para defender a sua nação, a sua pátria, como também a sua família. E depois, quando eles fizeram a Constituição Americana, nas suas emendas, mas veja que a primeira emenda da Constituição Americana diz sobre o direito de liberdade de expressão. E já o segundo artigo da emenda da Constituição Americana diz do direito do americano portar arma, porque, segundo a ideia que eles têm, eles tinham acabado então de instaurar o Estado americano e eles disseram assim, olha, cidadãos, portem armas, porque se porventura algum governo totalitário quiser invadir os seus direitos, inclusive direito de se expressar, então vocês têm o direito de montar milícia, se armar
contra o Estado. Então não era só contra o crime, contra a ilicitude, mas também contra o próprio Estado. E é o país mais livre do mundo. E é a única maneira de estabelecer equilíbrio entre o forte e o fraco é o direito à arma. Nós sabemos que, inclusive, existem muitas dificuldades no Brasil em relação a isso. Mas, de uma maneira legal, vocês podem portar arma, treinar, porque nós ainda não estamos nos céus. Jesus, no estado entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, nós enfrentaremos ainda algumas dificuldades e a maneira de se mostrar equilibrado não é quando você é fraco. A maneira de você mostrar que você é equilibrado é quando você tem condições, portando uma arma, mas tendo o devido equilíbrio para defender pessoas. Uma das coisas interessantes é que o cristão, ele é da paz. Mas eu não sei se todos são. Então eu preciso me proteger. Eu espero que esse vídeo te ajude sobre esse assunto tão polêmico, inclusive a desmistificá-lo.